Então eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um insight que eu tive agora há pouco, né? Eu tava andando na rua, tava fazendo uma caminhada, eu comecei a pensar, a refletir sobre isso, e eu juntei um monte de pensamento na minha cabeça que eu vou tentar organizá-lo aqui para vocês agora, para entregar esse raciocínio que eu quero compartilhar, que é o seguinte. Eu fiquei pensando, cara, por que tem tanta mulher arrogante hoje em dia, cara? As mulheres mais novas, né? Aquelas que sofreram o efeito Instagram, sabe? Eu vou chamar elas de Instagretes. As Instagretes, né? O que acontece é que muitas dessas garotas, né? Elas vão para essa plataforma e elas são tratadas como celebridade lá. Por causa dos mangina. Porque o homem, ele é um mangina, rapaziada. Não tem o que fazer, cara. O homem, ele é um gado. E essa é uma parada, velho, que você precisa aprender com as mulheres. Que foi aquilo que o Alpha Male Strategist falou naquele vídeo. Que eu citei para vocês. Haja como homem, mas pense como as mulheres. Aprenda a pensar como elas, rapaziada. As mulheres são celebridades hoje. Por quê? E elas se sentem, muitas vezes, se comportam como celebridades. Muitas mulheres, às vezes, elas são tão arrogantes, cara, que elas acham que elas são atrizes de Hollywood. É impressionante. Por quê? Só porque ela é gostosa. Só porque ela é gostosa, ela acha que ela é muito foda. Ela bota aqueles fones desse tamanho na cabeça e anda como se sabe. Eu sei que vocês querem meu autógrafo, mas eu não vou dar pra vocês. Que é aquilo que eu disse, cara, que elas têm prazer em torturar você e fazer você sentir, você ficar com tesão. Elas querem que você peça um autógrafo, entendeu? Eu vou sair de casa para eles me pedirem um autógrafo, porque eu sou uma celebridade, porque ela é gostosa. Então eu vou sair de casa porque eu sei que eles vão querer meu autógrafo, mas eu não vou dar meu autógrafo para eles. Muitas mulheres têm essa frame, têm essa vibe hoje em dia, principalmente por causa do Instagram. Porque os caras ficam lá tratando elas como celebridade. Entende o que eu quero dizer, rapaziada? Em que sentido? E quem é culpado por isso? Os homens. A gente reclama, rapaziada, do valor. O valor da peteca hoje tá não sei o que lá. As mulheres, elas só entregam a peteca. É o que eu falo, você tem que trocar sua existência inteira pela peteca, cara. Você entende o que eu quero dizer? Você tem que ser charmoso, você tem que ser criativo, você tem que ser engraçado, você tem que ser divertido, você tem que ser confiante, você tem que ser convicto, você tem que fazer a larrice, tem que não sei o que lá, você tem que ter um trampo foda, você tem que ser chavequeiro, você tem que ter um pau grande, você tem que ser bom de cama, você tem que fazer ela gozar. Mano, você tem que trocar sua existência inteira só porque ela é gostosa. E de quem que é a culpa disso? É nossa. É nossa, rapaziada. Porque a libido do homem é uma desgraça. A gente tem muita testosterona. A nossa maior fraqueza é da onde elas tiram o poder e a força delas. A força que elas têm, que faz elas serem arrogantes assim, não tô falando todas, mas essas especificamente, que são muitas, vem da nossa maior fraqueza, porque a gente é mangina. E é uma coisa incontrolável, que todos nós somos, cara. Que o homem, ele vê uma mulher gostosa, ele vira um cachorro abanando o rabinho. Ele instantaneamente, cara, ele entrega todo o valor que ele tem para aquela mulher. Que você vê isso em todo lugar. Quando você vê uma mulher gostosa, cara, automaticamente dá vontade de fazer um favor pra ela, dá vontade de dar um salto mortal, dá vontade de rolar no chão, dá vontade de ficar abanando, sabe? Dá vontade de falar pra ela jogar o palito pra você correr, pegar e trazer de volta pra ela. Porque o homem é assim. E justamente é nisso que elas ganham da gente. E isso é uma parada que eu discordo dos caras. Porque os caras falam assim, as mulheres são irracionais. Eu falei, irmão, as mulheres são irracionais, os homens são irracionais. O homem que é um bicho que fica irracional quando ele vê uma mulher gostosa, ele joga tudo pela janela. Ele joga lógica pela janela, dinheiro, respeito, honra. Ele joga tudo pela janela quando ele vê uma mulher. Ele não pensa direito quando ele vê uma mulher, ele só pensa com a cabeça do pau. Ele só pensa com a cabeça do pau, ele não pensa direito. E os caras falam que as mulheres são irracionais. Cara, as mulheres, elas estão, por isso que eu falo, você tem que aprender a pensar como elas. Elas estão, cara, quilômetros na nossa frente. Eu digo pra vocês, cara, que a gente tá, que a vagina tá uns 2.000 anos avançada comparado com o peru do homem. No ano de 4022, eu acho que a gente vai conseguir ultrapassar a vagina de novo. Se esse conteúdo continuar se espalhando e vocês começarem a entender o que eu quero dizer pra vocês. Mas até lá, cara, a gente tá uns 2.000 anos atrasado da vagina, perdendo. 2.000 anos atrás delas a gente tá, mais ou menos. É isso que eu quero dizer. Por quê, rapaziada? Porque olha como as mulheres são, cara. Elas, é aquilo que eu disse, você troca a sua existência inteira. Quando a mulher vai lidar com você de modo geral, vai ficar contigo o que é que seja, o que você tem que entregar pra ela? Você tem que provar o quê? Que você é amável. Você tem que entregar a sua personalidade. Você nunca entrega só o seu peru. A mulher nunca fica com você só porque você tem um peru. Já a mulher é o contrário. Tudo que elas conseguem, basicamente, vem porque elas têm uma peteca. O homem é o oposto. Tudo que ele consegue da mulher vem por outras coisas, na verdade, além do peru. A última coisa que o homem faz é conseguir as coisas de uma mulher porque ele tem um pau. E é aí que a gente perde. Nós somos responsáveis, rapaziada, por gerar essa consequência, esse fator que existe hoje, principalmente nesse caso das mulheres serem arrogantes, como eu citei. Ou delas estarem com o valor lá em cima. Porque a gente, cara, é um fanático por mulher gostosa.
E a gente viu uma mulher gostosa, automaticamente, cara, a gente joga toda a nossa razão pela janela. A gente entrega tudo que a gente tem de maior valor para elas, que é a nossa personalidade, a nossa atenção não sexual. A gente se qualifica para elas, porque a gente quer que se foda, a gente não tem interesse em outras coisas, a gente quer que se dane. Esse é o nosso problema, elas não são assim. A gente aceita receber da mulher só o sexo sem as outras coisas, a mulher não. É aí que elas ganham da gente, rapaziada. Por isso que elas têm mais poder do que nós. Por isso você tem que começar a pensar como elas. A mulher, irmão, ela não vai, generalizando, ficar contigo, cara, só porque você tem um pau. Mas a gente não faz a mesma coisa, a gente fica com ela só porque ela tem uma peteca. O que eu quero dizer? Mesmo se a mina for arrogante, se ela for muda, se ela for chata, se ela for insuportável, se ela tiver um neurônio na cabeça, mas ela for gostosa, você vai querer ficar com ela. E é aí que a gente perde. É aí que a gente fica se qualificando e se enquadrar no perfil para tentar agradá-la, automaticamente colocando já a peteca no pedestal. Entendeu? Mas é o que eu tô falando, rapaziada. Nós vivemos em tempos modernos, cara. Inversão total de tudo. Então a gente tem que o quê? Se adaptar, que foi o que eu falei pra vocês. Esse é o meu propósito. Eu não quero saber de porra de salvar o Ocidente, recuperar, não sei o que lá. Não, mas isso aí pra mim já era, velho. Isso aí pra mim já zoou, já tá zoado. Não tem mais o que fazer. Então a gente tem que pensar agora, daqui pra frente. Considerando como as coisas estão, que não vão mais voltar como eram antes. Como que a gente se adapta a isso? E a gente se adapta justamente aprendendo a pensar como elas, que foi o que elas fizeram. Elas olharam pra gente e falaram, a gente vai pegar isso aqui de melhor que eles têm e vamos usar pra nós, contra eles. É o que a gente tem que fazer, cara. Então é por isso que você não deveria lidar com uma mulher, entendeu? Se ela não tiver algo, se ela não for amável. Porque elas não lidam com você se você não for. O homem não faz a mesma coisa. E é por isso que a vagina vale mais do que o peru. Porque foi aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. Olha só. Presta atenção, cara. Eu vou chegar lá, olha só. Lembra que eu falei do vídeo lá? Que o peru e a vagina devia valer a mesma coisa, mas nunca vai. Isso é um fato. Então, aquilo foi mais um vídeo informativo, né? Mas não adianta eu aqui ficar chorando também, não é justo. Você acha que elas ligam, cara? Elas não estão nem aí, chefe. Elas falam, filho, você pode falar o que você quiser. Talvez até muitas lá falaram, cara, você tem razão, mas nunca vai mudar isso que você falou, porque vocês querem sexo muito mais do que nós. Que é o que eu disse, a nossa fraqueza é de onde elas tiram a força delas, o poder delas. Isso nunca vai mudar, porque vocês têm mais texto e vocês procuram muito mais sexo do que a gente procura. Vocês são menos criteriosos. Se eu for gostosa, foda-se, eu posso ser o que for, você vai querer transar comigo. Elas não fazem... Eu não tô falando relacionamento. Você vai falar, mas relacionamento também não é assim. Eu não tô falando nem disso, tô falando só sexo casual mesmo. Só sexo casual mesmo. É aí que a gente... Essa é a nossa fraqueza, rapaziada. É aqui que a gente tá perdendo nessa guerra. Por que que as mulheres não sabem ser amáveis? Porque elas não precisam. Por que que elas não precisam? Porque a gente não se interessa. A gente quer que se foda. Se a mulher é amável ou não. Esse é o nosso maior erro. Esse é o nosso maior defeito, a nossa maior fraqueza. A gente quer que se foda se a mulher ela é legal, se ela é tudo que eu falei pra você. Ela pode ser muda, ter uma perna, ter um neurônio na cabeça, ser insuportável. Se ela for gostosa, eu transo. E como que um homem transa com uma mulher? Sendo amável pra ela. Ou seja, você tá entregando o que você tem de mais valor, você tá entregando toda a sua existência, você tá entregando o seu fator de ser amável, sem ela precisar entregar o dela. E é aí que a gente tá perdendo. E é isso que fazem justamente elas serem arrogantes. Sabe por que as mulheres querem justamente muitas vezes que você fique com tesão e elas não querem te dar o autógrafo? Você sabe por quê? Porque esse é o jogo do homem, rapaziada. O homem com uma mulher, o que ele faz? Ele tem que ser amável, ele é legal, ele é charmoso, ele é confiante, ele é criativo. Sabe criativo? O homem tem que ser criativo pra transar, cara. A mulher não precisa fazer nada, você tem que ser criativo, mano. Você tem que ter umas respostas sagazes de alguma coisa que ela disse pra você, ela bota um x de teste, tem que pensar rápido ali na hora pra ser criativo, pra ela ficar impressionada. Basicamente, cara, pro homem conseguir sexo, generalizando, o cara tem que ser um gênio, quase. Ele tem que ser genial, tá ligado? Ele tem que ser um cara, assim, com pensamento criativo, foda, confiante ao mesmo tempo, tá ligado? Olha o esforço que é pra você, cara, pra você conseguir isso. O que acontece? Os homens vão lá, eles fazem isso com as mulheres, tá ligado? E ela fala... Por isso que eu disse pra vocês já que a mulher ama primeiro, porque você tem que ser amável pra transar, ela não. E aí o que acontece? Muitas vezes alguns caras vão lá e ela fala, beleza, eu entrego pra você a minha peteca. O homem tem que parar de pedir peteca, vou explicar depois. Então assim, ó, é o seguinte, você tá me pedindo a minha peteca, eu entrego pra você, tá aí. O que acontece depois? O cara dá um pullback. Ela fala, filha da puta, velho. Você foi legal, você me chavecou, você teve toda essa personalidade, você só queria me comer. Quantas mulheres já não falaram, você falar isso pra todas? Ah, você é assim, mas você só quer me comer, né? Porque aquilo que a gente diz, essa é a maior fraqueza das mulheres, o ouvido delas, né? É a maior fraqueza delas. A sua personalidade é a fraqueza delas. E aí, é isso justamente, o cara vai lá e consegue comer. Só que dá um pullback. Por quê? Porque ele só queria sexo. Esse é o problema, a mulher não precisa ser amável pra transar. Aí depois ela quer ficar, o cara fica junto, o cara fala, eu sou amável pra você, porque pra você transar comigo eu tive que ser, mas o que você fez? Você só me fez esperar.
Você não foi amável pra mim, pra eu querer continuar ficando com você. Aí ele vai embora, ele dá um pullback, ele não quer mais sair com ela. Fala, filha da puta. Sabe o que elas começaram a fazer? Em algum momento elas se ligaram. Eu não sei quando foi. Em algum momento elas se ligaram e falaram, toda mulher já passou por isso. 99% das mulheres já passaram por isso que eu falei. De passar pra um cara que troca uma ideia, ela fala, esse cara é da hora, esse cara é charmoso, esse cara é confiante, eu gosto dele. Ele vai lá, come ela e dá um pullback e some o que quer que seja. Ela fala, filha da puta. Sabe o que elas começaram a fazer? Elas começaram a usar isso contra a gente. Vocês só querem meu sexo, né? Eu sei que é isso que vocês querem. Generalizando, elas sabem. Vocês só querem me comer. E vocês ficam sendo legal com esse papinho. É igual a mulher na friendzone, rapaziada. Chega uma hora que o homem se liga também. Né? Você fica aí toda assim, me jogando, né? Me jogando sinais sexuais, não sei o que, só pra eu querer comer você me botar na friendzone. É a mesma coisa que o homem faz. As mulheres também se ligaram. Sabe o que elas fizeram? Elas começaram a se vestir de maneira provocante, começaram a usar roupas curtas e não sei o que lá, e provocar você, e usar essas roupas extremamente que despertam em você essa libido, e essas coisas, pra quê? Pra deixar você com tesão, fazer você querer comer ela e fazer você ficar passando mal. Você quer me comer, não quer seu safado? Então, mas eu não vou dar pra você. E é isso que elas fazem, cara. Justamente é uma vingança contra esses caras, porque toda mulher já passou por isso. Em algum momento elas começaram a se ligar, esses caras só querem me comer. A maioria dos homens, tô falando todos. A maioria dos homens, aquilo que eu disse, é um caminhão de areia, cara. A maioria dos homens que a mulher tem de contatinho, bajulando, ela só quer sexo. Porque essas mulheres são chatas, muitas dessas mulheres são chatas e arrogantes. E elas são arrogantes também, sabe por quê? Porque elas sabem, vocês só querem me comer mesmo? Por que eu vou ser legal com vocês? Por que eu vou ser amável? Se vocês só querem ser amáveis comigo pra me comer? Então pra que eu vou ser também? Eu vou ser arrogante mesmo. E vou deixar vocês com tesão e não vou deixar vocês consumarem. É uma vingança delas, rapaziada. Porque o homem é mangina. Tudo isso, rapaziada, que tá acontecendo, que eu falei, arrogância, deixar você com tesão de propósito, é porque o homem, ele, pra transar com uma mulher, ele não tem critério. A mulher não precisa ser amável pro cara transar com ela. E é aqui que a gente tá perdendo. Por isso que eu vou criticar agora pra vocês a leitada de ghost. Eu sempre falei pra vocês fazem o que vocês quiserem, não é esse o ponto. Não tô falando o que vocês devem fazer não, mas eu vou trazer uma perspectiva pra vocês. A mentalidade do leitado de ghost, rapaziada, tá? Apesar de ser um bagulho difícil, mas qual que é a pegada do leitado de ghost? O leitado de ghost, rapaziada, é justamente isso que eu falei, né? Você vai ter que ser amável pra mulher, vamos pegar desde o começo. Você vai ter que ser amável pra mulher, com ou sem sinal de escolha, ou com ou sem mode one. Você vai ter que ser amável pra mulher, você sabe do que eu tô falando, pra você conseguir transar com ela. Entendeu? O que você fez? Você tá trocando todo o seu valor só pelo sexo. Você não ficaria com essa mulher se ela não fosse gostosa, é isso que eu quero dizer. E ela não ficaria com você se você só tivesse um pau. Esse é o ponto de vista. Então quando você age dessa forma, você entrega todo o seu valor, você está colocando ela no pedestal. Você não está fazendo como elas fazem, que é o que você deveria fazer. Beleza, o que você tem a oferecer, além de ser gostosa? Agora, se você olhar para a mulher e você falar, o que é difícil, pra gente não é natural mesmo, você olhar para a mulher e falar assim, você conseguir treinar isso dentro de você, você chacoalhar a cabeça e falar assim, cara, eu não vou ser mangina, entendeu? Eu não vou deixar minha libido me dominar. Você conseguir olhar para uma mulher gostosa e falar assim, peraí, ela é gostosa, mas ela é chata, ela é arrogante, ela se acha. Além disso, cara, o que ela tem a oferecer além de ser gostosa? Ela não sabe ser amável. Você tem que aprender a levar em consideração se a mulher é amável também para você lidar com elas. É a única forma da gente começar a conseguir, entendeu? Equilibrar o jogo. Porque fazer o peru valer igual a peteca nunca vai acontecer. O que você tem que fazer é, assim como as mulheres colocam a peteca no pedestal, você tem que colocar sua atenção não sexual no pedestal. Ah, tá bom, e aí, você é gostosa, mas além disso, você é chata, você é arrogante, ou seja, você não vai se qualificar para ela. Ela vai ter que provar para você que ela é amável, para você ficar com ela, entendeu? Como elas fazem com a gente. Então a gente tem que começar a fazer igual elas. E aí o que a gente faz? A gente entrega tudo que a gente tem sem ter recebido nada em troca. Você já entrega o seu fator ser amável por uma expectativa de vagina, você entendeu? Você entrega todo o seu fator ser amável por uma expectativa de vagina. Você não tem garantia nenhuma que você vai conseguir. E é isso que coloca elas no pedestal, rapaziada. Então, antes de você entregar o seu fator ser amável, você tem que não exigir, você tem que esperar dela que ela entregue o fator ser amável pra você primeiro. Firmeza, você é gostosa. Que nem foi a garota que falou no Redcast, você lembram disso? Vou dar um exemplo, a garota falou. Ela falou, você quer me comer, né? Olha pra você ver a arrogância, elas sabem, mano. Vocês viram o que eu tô falando? Olha a arrogância, a mulher sabe. A mulher chegar pra um cara e falar assim, você quer me comer? Você não quer me comer também? Todo mundo quer me comer. Porque, mano, elas sabem que a gente é assim. O que eu falei por enquanto não? O que eu quis dizer? Você tem que provar pra mim que você é amável. Foi isso que eu quis dizer, porque é isso que elas fazem. É isso que elas fazem? Não sei ainda. O que elas estão fazendo? Elas estão fazendo você correr atrás da validação delas. Elas fazem isso pra você provar o seu valor pra elas. Consequentemente, elas sempre vão estar na dianteira nessa corrida, cara.
Se for assim, sempre eu vou ter que entregar o meu valor para ela para conseguir o sexo. E até lá, o que eu vou conseguir é só ficar na expectativa. Então você tem que chegar e falar assim, peraí, por enquanto não. Você quer me comer? Por enquanto não. Você sabe ser amável? Você tá colocando o seu valor no pedestal, rapaziada. Você entende o que eu quero dizer? Ela vai ter que entregar algo a mais pra você do que só o sexo nesse caso. Por isso que eu sou um crítico do Lethal Ghost. Porque no Lethal Ghost, cara, não importa mesmo, a mulher não precisa ser amável, mas se você quiser colocar ela no mínimo na sua rotação, ela tem que ser amável. No mínimo, se você for colocar ela na sua rotação, se você for sair com ela frequentemente, nem friendzone não, mas na rotação, que você vai querer a companhia dela, ela vai ter que ser legal. Por isso que eu falei que Lethal Ghost é foda, porque no Lethal Ghost, entendeu? A mulher não precisa ser amável, que é justamente o fator pelo qual faz a gente perder nessa disputa, vamos chamar assim. É isso que eu tô dizendo, é difícil você tem que transcender a vagina, entendeu? Eu chamo isso de transcender a vagina. Não, eu vi que você é gostosa, mas você é arrogante pra caramba. Você sabe ser amável? Então sempre que você vê uma mulher gostosa e der vontade de transar com ela, que a gente vai ter, se pergunte, peraí, cara, ela sabe ser amável? Porque senão, você já tem algo, rapaziada. Você já está convencido de algo que você quer. Ela não. Você já tem certeza que você quer algo? E ela não. E ela vai colocar você na expectativa. E é aí que você perde. Aí que você sempre vai estar se qualificando pelo sexo. Por quê? Foi o que eu falei. Você já quer a mulher gostosa, sabe que ela é gostosa, o que você faz? Você é amável, você entrega o seu maior valor para ela já. Você já entrega o ouro e ela fala assim, eu vou entregar meu ouro a hora que eu quiser. Não, o negócio é o seguinte, assim como elas recebem de nós ouro com areia, a gente não pode separar mais ouro de areia. A gente tem que receber os dois junto também. Não, peraí, você é gostosa, tá, mas eu não transo com você, eu não vou transar com você. É uma coisa que eu tô colocando na minha cabeça. Eu não fico mais com mulheres, ou não transo mais com mulheres só porque elas são gostosas, só porque eu tô com vontade. O que você tem, mesmo se você não quiser namorar, mesmo se for só pra ficar. Eu tô começando a treinar isso na minha cabeça. Eu não transo mais com mulheres, ou eu não vou ser mangina mais com mulheres que só são gostosas. Eu vou começar a saber trabalhar isso internamente dentro de mim, na minha cabeça, e me perguntar, beleza, ela é gostosa, mas ela é legal? Ela sabe ser amável? Que é o que elas fazem com a gente. Será que ela é uma companhia agradável? Se ela não for, eu não estou interessado. Então, eu só vou me interessar no sexo dela se eu me interessar na personalidade. Vocês entendem que é o que elas fazem? Desse jeito, você já não está decidido. Ela está na expectativa de algo agora. Entende? Peraí. Eu não vou ser amável com você, não. Só se você for amável comigo primeiro. Você é gostosa. Beleza, tudo certo. Mas eu não transo com mulheres só porque elas são gostosas. Você tem que provar pra mim que você sabe ser amável também pra eu transar contigo. Dessa forma, ela vai ter que se qualificar pra você também. Ela vai ter que entregar personalidade, ela vai ter que entregar valor. Se a gente não mudar a forma que a gente lida com as mulheres, rapaziada, se o homem continuar lidando com as mulheres só separando o sexo de sentimento como a gente faz, só pela libido, ela pode ser, como eu falei, fazer macumba, ela pode fazer o que ela quiser. É da nossa natureza, é difícil isso que eu tô falando, é transcender a vagina. Ela pode fazer macumba, fazer voodoo, que mesmo assim a gente vai querer transar, a gente vai continuar perdendo nessa competição. A gente vai continuar ficando atrasado. A gente nunca vai alcançar elas, rapaziada. Porque o que coloca a vagina no topo, o que coloca a vagina no pedestal, o que fazem elas serem arrogantes, o que fazem elas terem várias coisas, é porque o homem, ele quer que se foda se a mulher é legal ou não. Ele não se importa com outras coisas que elas têm a entregar se ela for gostosa. Inclusive, quanto mais gostosa a mulher for, menos o homem se preocupa com a personalidade. E ainda os caras falam que elas são irracionais. Cara, elas estão voltas na nossa frente, cara. Porque se você não tiver outras coisas a entregar, ela não fica com você. As mulheres não ficam com você porque você tem um pau, rapaziada. Rapaziada, diz pra mim, você vê as mulheres fazendo isso? Você vê as mulheres puxando o saco de um monte de cara no Instagram, curtindo foto, fazendo essas coisas? Por quê? Por quê? Porque a última coisa que elas fazem é ficar com você porque você tem um pau, meu querido. O homem não. Por que aparece um monte de mulher? Por que você entra no Instagram, no TikTok, qualquer coisa, YouTube? Tem um monte de mulher de biquíni mostrando a bunda, rapaziada. Se achando celebridade, como eu falei. Só porque ela é gostosa. Porque o homem é escravoceta. Porque o homem é escravoceta. O homem coloca a buceta no pedestal, independente de saber se a mina é legal, se ela é gente boa ou se ela não é. E é por isso, rapaziada, que a gente tá ficando pra trás nessa competição. Não é por culpa das mulheres. As mulheres só vão continuar. Sabe por que as mulheres não são amáveis? Porque o homem não requer. O homem não requer que a mulher seja amável para transar com ela. E não só isso, como elas também vão usar isso contra você, como eu expliquei. Você só quer me comer, né? Então eu vou fazer você entregar o seu fator para mim, porque vocês são amáveis para me comer, depois vocês vão embora.
certo? Então eu vou fazer você ser amável para mim, vou te alimentar a expectativa, te dando migalhas, alimentando a esperança de que eu vou te dar sexo em algum momento, a possibilidade do sexo, e você vai ficar passando vontade. E eu não vou te dar o autógrafo. Presta atenção, a gente nunca vai conseguir fazer o pau ter o mesmo valor do que a vagina. Nunca. Ou diminuir o valor da vagina para ela se desvalorizar tanto e valer a mesma coisa que o peru. Nunca a gente vai conseguir fazer isso. A única coisa que tem que a gente fazer é valorizar, é colocar, assim como elas colocam o sexo delas no pedestal, a gente colocar nossa atenção não sexual no pedestal. A única forma da gente colocar nossa atenção não sexual no pedestal ou colocar em pé de igualdade é se, para a mulher lidar contigo, para você se relacionar com ela sexualmente, ela tem que ser amável com você. Então mesmo se ela for gostosa, se ela for arrogante, se ela for chata, se ela for insuportável, se ela se achar, se ela não for humilde, você deveria não lidar com ela. Você deveria se perguntar e perguntar para ela, o que você tem a oferecer além de ser gostosa? Porque eu não fico mais com mulheres só porque elas são gostosas se elas não forem amáveis. A única forma das mulheres aprenderem a serem amáveis, rapaziada, e mudar essa configuração em que a gente tem que ficar correndo atrás, se qualificando, entendeu? E elas sempre vão estar na nossa frente. É se a gente agora começar a requerer da parte das mulheres que elas também aprendam a ser amáveis como nós temos que aprender a ser para conseguir sexo.